Olá, meus caros, momento da pregação no ar, por isso que vos fala Bruno G. No prosseguimento das 7 meditações, o Evangelho de São Mateus, nessa edição, capítulo 12, versículo 1 em diante até o 8, abordaremos a temática acerca de que Jesus é o Senhor do sábado. Leamos o texto sagrado, que nos diz o seguinte: Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Essa passagem, os sabatistas, principalmente aí o adventismo, ou os adventistas do sétimo dia, não gostam, ou quando se prega essa passagem em suas congregações, eles distorcem boa parte do contexto bíblico. Fato é, meus caros, que Jesus é Senhor do sábado. Fato é que o sábado não é maior do que nem o Senhor nem nós, porque o sábado foi feito para o homem, e não, é bem claro, Jesus vai dizer isso em outras passagens. Então, como podemos nós achar que devemos guardar literalmente o sábado? Devemos cumprir literalmente todos os 10 mandamentos. Aliás, muitos dizem que Jesus revogou o mandamento do sábado, e o apóstolo Paulo diz que se nós descumprir um mandamento, já estamos descumprindo a lei toda. Muitos dizem, quando falam, são os adventistas, que aqueles que interpretam que não é mais para cumprir o sábado, ao dar essa argumentação, eles se equivocam, porque se o apóstolo Paulo diz que é para cumprir toda a lei, e se descumprir uma coisinha só, ele descumprindo toda ela, então é para se guardar o sábado. Mas só que em Jesus ele aboliu um outro mandamento, o mandamento do não perjurarás. Você sabia? Porque o dar falso testemunho não era para dar. No entanto, em Cristo, agora nem testemunho, nem juramento é para fazer. Ele fala isso, nós já pregamos. Então não houve mudança? Obviamente que houve. Toda a lei foi mudada de alguma forma. Nós vamos meditar nos 10 mandamentos, que agora eles têm uma abrangência diferente da época da lei, porque agora entrou o espírito da lei, que era o próprio Cristo. Já que a lei, o Pentateuco, os livros que falam acerca da lei, dos 10 mandamentos, do Decálogo, acho que é assim o nome, realmente deveria ser cumprido literalmente. Em Cristo, na graça, nós vemos
uma nova interpretação desses 10 mandamentos. Vamos lá para Êxodo, capítulo 20, versículo 1 em diante, que fala dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te darei da terra do Egito e da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Terceiro mandamento: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço milhares e milhares aos que me amam e guardam e faço misericórdia, e milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Quarto mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o nome do Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Quinto mandamento: lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o sétimo dia do sábado e o santificou. Sétimo mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Oitavo mandamento: não matarás. Nono mandamento: não adulterarás. 10º mandamento: não furtarás. Inclusive aqui, os 10 mandamentos são mais de 10 mandamentos, se nós formos analisar, né? O 11º seria: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Só se nós considerarmos o primeiro mandamento, o não ter outros deuses e não fazer outra imagem, né? Mas vai dar a entender que tem até mais mandamentos que nós vamos contar. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem, não te encurvarás. Dá 3. 4. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 5. Lembra do sábado. 6. Honra teu pai e a tua mãe. 7. Não matarás. 8. Não adulterarás. 9. Não furtarás. 10. Não dirás falso testemunho. Ok. Então aqueles 2 primeiros ou 3 primeiros se encaixam num só. Não se prostrar diante de outros deuses. Então veja. O primeiro mandamento é óbvio, porque Deus diz, por intermédio de Jesus, claramente, para amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus deu 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. O amar a Deus sobre todas as coisas corresponde exatamente isso: a você não fazer outros deuses, ou não ter outros deuses, não fazer para ti imagem de escultura para adorar, para venerar, e não se encurvar diante dessas imagens, dessas esculturas, bem como não tomar o nome do Senhor em vão. Quer dizer, o pecado não era você mencionar o nome do Senhor, mas sim mencionar o nome do Senhor em vão, falsamente. Quando você invocava o nome do Senhor, sendo verdadeiro, jurando realmente na verdade, podia. E nós vamos ver lá em São Mateus, no capítulo 7, aliás, não é no capítulo 7, é no capítulo 5, perdão, que diz o seguinte, versículo 33. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos, lá da lei: não perjurarás. O não perjurará é exatamente não tomar o nome do Senhor
Deus em vão, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Né? É o que dá a entender exatamente do mandamento lá que lemos do Velho Testamento, dos 10 mandamentos. Jesus, eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis. Não houve mudança aqui? Essa é a pergunta. Não houve mudança? Obviamente que houve. Nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Então, em Cristo não foi só mudado o sábado, foi mudado também a questão do juramento. E os sabatistas dizem não. Então tem que cumprir os 9 mandamentos e não tem que cumprir só o sábado ser errado, porque Paulo fala que deve cumprir todos e tal. Não tem sentido, então não devemos cumprir nada. Não é isso. É que Cristo, ou em Cristo, alguns mandamentos foram atualizados, houve um upgrade, no sentido de dar um outro conceito, ou um conceito mais aprofundado dos mandamentos, que não foi dado na lei, e outros de fato se encerraram, como é o caso do juramento, como é o caso do não perjurarás. Em Cristo, o jurar, mesmo sendo em vão, também não é viável. Na lei podia. Da mesma maneira o sábado. E você vai perceber uma outra mudança também na questão do adulterarás. Aqui só diz não adulterarás. Deus abrange, por intermédio de Jesus, aprofunda esse adulterarás, dizendo: o homem que cobiçar com seus olhos para uma mulher, ele já está em adultério. Isso é falado aqui no cumprimento da lei, em São Mateus 5. Versículo 28, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério. Aqui só diz não adulterarás, não especifica. Não diz o que é adultério. Mas todo mundo já entende, já é autocompreensível que era copular com uma mulher que não fosse sua esposa, ou melhor dizendo, que fosse casada, porque poderia inclusive ter uma mulher que fosse solteira, virgem. Havia essa possibilidade de alguma forma. Então Jesus aprofunda nesse sentido. E ele diz que cobiçar a sua mulher. Ele não diz o cobiçar a mulher do próximo. Ele diz cobiçar qualquer mulher, porque eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher. Ele não diz se é uma mulher casada, se é uma mulher solteira, se é a mulher do teu próximo. Aqui no versículo 17 do capítulo 20 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E a mulher do teu próximo, então dá a entender que a mulher que não era do próximo, a mulher que não era casada, poderia ser cobiçada, e até mesmo se houvesse algum coito, entre aspas, era permitido. Já aqui Jesus diz que qualquer uma, o sujeito já está em adultério. Da mesma forma, o não matarás. Que o não matarás agora, ele pode ser representado simbolicamente como matar uma pessoa psicologicamente, não necessariamente matar a pessoa no sentido de realmente, levar ela à morte fisicamente. Há também essa interpretação, se você for analisar todo o capítulo 5 do versículo 17 em diante. Da mesma maneira que você pode perceber a mudança do falso testemunho, enfim, aliás, não é do falso testemunho, perdão,
é de honrar o teu pai e a tua mãe. Uma outra mudança também que há, e Paulo vai falar acerca disso. Aqui diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Paulo repete isso, mas ele acrescenta ainda mais: pais, não irriteis seus filhos, nem tireis o ânimo dele. Aqui só está dizendo que é para obedecer o pai. Pode ser o pai tirano que poderia, né? É óbvio que existiam outras leis esparsas, mas as leis maiores, ou a lei maior era essa. Porque nós temos aqui as leis acerca dos que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa, né? Era um mal. Temos as leis acerca da propriedade. Se você for analisar, em Êxodo está cheio de outras leis. Há leis acerca dos servos e dos homicidas. Os homicidas, ou a condenação, a execução de pena também mudou, porque os homicidas eram para ser mortos. Nós vamos até ler aqui qual era o castigo deles. Êxodo 21 diz: esses são os estatutos que lhe proporás. Vamos lá, o versículo exatamente onde que fala. Versículo 12: quem ferir alguém, que morra, e ele também certamente morrerá, porque se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, e ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meio do altar para que morra. Que ferir seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender ou for achado na sua mão, certamente morrerá. Então era a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Se o sujeito fazia o mal, tinha que morrer. E a execução de pena pro que era homicida, até mesmo por adúltero, que era o apedrejamento, em Cristo tudo isso mudou. Então como que não houve mudança? Inclusive na interpretação do sábado, que não é mais para guardar o sábado, é entender o sábado como um simbolismo, entender que nós não devemos cultuar nenhum dia, até porque o dia para nós pouco importa. O dia para nós pouco importa, meus caros. O que importa é Cristo Jesus. O que importa é nós adorar Ele todos os dias da nossa vida até nós morrer. Não é um dia específico que devemos adorar o Senhor. Agora em Cristo são todos os dias. Porque agora nós não precisamos ir ao templo. Agora nós não precisamos pedir sacrifícios para o sacerdote fazer para perdão dos nossos pecados, a expiação deles. Porque agora o sumo sacerdote é Cristo, que intercede diante de Deus para os homens. Então todas essas leis, inclusive aqui o ano de descanso e o sábado, olha, capítulo 23, Êxodo 10. Também em 6 anos semearás sua terra e colherás os seus frutos, mas ao 7 a soltarás e deixarás descansar, para que possas comer os pobres do teu povo e do seu beijo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, para que tome alento e o filho da tua escrava estrangeira. Em tudo que eu vos tenho dito, guardai-vos, e do nome dos outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Então a questão do sábado aqui nem era só o dia, era o ano também. Também 6 anos semearás a tua terra e colherás os seus frutos, mas ao 7º soltarás. Então a questão nem é o dia do sábado, também era o ano. E se você for perceber, vai existir também mandamentos com relação ao 7º mês, sábado. Já que a palavra sábado quer dizer descanso, e está ligado ao número 7, porque no 7º dia Deus descansou. Então era o descanso tanto do dia, o povo israelita fazia isso tanto no dia, quanto do mês, quanto dos anos. Então, no dia 7, no mês 7 e no ano 7 se fazia culto de reverência a Deus. Mas nós temos que perceber que hoje nós somos igreja, não somos mais nação israelita. Que esses mandamentos eram tão somente para a nação israelita.
que em Cristo nós temos uma outra postura. E lá em aos Colossenses nós vamos perceber exatamente isso que eu estou falando. Paulo fala aos Colossenses, se eu não me equivoco, é capítulo 2 de aos Colossenses, vamos ver se é mesmo, versículo 16, que diz: porque ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. E aí, sabatistas? E aí, adventistas? Me explique isso que o apóstolo Paulo fala. Me explique. Eu quero uma explicação, né, coesa. Porque essa mistureba que se faz e deixa as pessoas até meio que confusas, isso não é de Deus não, porque Deus não é Deus de confusão. Olha o que nós lemos lá em 23, Êxodo 10. O ano de descanso e o sábado. Aqui diz, por causa das festas ou da lua nova. Também era uma outra comemoração. E dos sábados. Está claro que não é mais para julgar pelo fato daqueles que cumprem ou deixam de cumprir o sábado. Isso era uma polêmica que existia entre os gentios e os judeus, que ainda estavam seguindo o judaísmo. O versículo 17 é até mais claro, de aos Colossenses 2, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que é sombra? O comer, o beber, os dias de festa, a lua nova, os sábados, é tudo sombra. Ou foi sombra das coisas futuras, que era Cristo, o corpo era Cristo. Quer dizer, eu não comer carne, a imundícia, era a sombra de Cristo. Que ele seria, ou se faria imundo, para nos dar salvação. Os dias de festa, ele era a própria festa. Os dias da lua nova, ele era a própria lua nova. E ele era o próprio sábado, descanso. Então é tudo simbólico. Uma outra passagem que revela que as coisas do Velho Testamento são simbólicas. 1 Coríntios capítulo 10, né? 1 Coríntios capítulo 10, que diz o seguinte, versículo 6, 1 Coríntios 10, 6. E essas coisas foram-nos feitas em figura, em simbolismo, em metáfora, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Aqui está falando, obviamente, da tentação do povo israelita. Está falando da passagem por eles pelo deserto, comparando o deserto como um local de sofrimento, de tentação. Falando da bebida espiritual que é Cristo, quando eles bebiam da pedra, era o próprio Cristo. Está falando que eles cearam, que comiam a maná dos céus, que ao passar pelo mar vermelho eles foram batizados. Isso é tudo simbolismo, meus caros. E Jesus falou, está falado, porque o fim da lei é Cristo. Então o sábado não se deve guardar, caducou. O sábado é o simbolismo do descanso, do sétimo dia que Jesus veio dar alívio. Nós não falamos na última edição que Jesus é o que traz descanso para nossas almas? Então a palavra sábado quer dizer descanso, é Jesus que veio trazer descanso para todos nós. Ele é o sábado, ele é o período sabático que nós tanto queremos.
e que nós vamos ter o completo quando estivermos com Ele na Nova Jerusalém. Então deixe para lá essa questão de sábado, porque isso é judaísmo, isso é farisaísmo, não é a doutrina de Cristo. Porque naquele dia passou Jesus pelas searas, pelos campos, em um sábado, possivelmente deveria ser um dia, ou dia de sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher, a labutar, a pegar as espigas e a comer. E os fariseus, doutores da lei, legalistas, moralistas do judaísmo, então já disseram ao verem isso: os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Jesus já vem dar-lhe a cacetada. Não é lícito. E o que fez Davi? O que fez Davi quando teve fome? E os que com ele estavam? Não fez o que era ilícito? Quando entrou na casa de Deus e começou a comer os pães, assim como aqueles que estavam com ele, da proposição, que era só destinado para os sacerdotes? Isso nós vamos até ver no Velho Testamento. Nós vemos isso em Levítico 21, versículo 22, que diz o seguinte: o pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas, poderá comer. Então era ordem para os sacerdotes esses pães, eles poderem apreciarem. Seria exatamente os pães que Jesus fala da proposição. E a passagem exata que Davi acaba comendo está narrada em 1 Samuel 21, versículo 3 ao 4. Agora, pois, que tens a mão, dá-me 5 pães na minha mão, o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os mancebos se abstiveram das mulheres. Respondendo Davi ao sacerdote, ele disse: sim, em boa fé as mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. Os vasos dos mancebos também eram santos, e em alguma maneira, quanto mais que hoje se santificará outros vasos. Aqui o sacerdote estava dando, com exceção possivelmente deles não terem praticado coito com as suas mulheres. Com essa ressalva ele deu. Davi chega a dizer que também os seus vasos eram santos, mas na realidade não podia. O que Jesus está tentando dizer é que para toda regra existe uma exceção. Davi não tinha o que comer, avistou o sacerdote não tinha pão comum, foi os pães da proposição mesmo, os pães santificados. Aí muitos vão dizer: mas era mentira, porque Davi disse que estava em missão do rei, ou em alguma missão, e assim então pediu para o sacerdote Aimeleque o pão para comer, porque estava faminto, bem como a espada para guerrear. Pode ser sim mentira, né, para ganhar, mas de fato ele estava faminto e também amedrontado, por isso que queria a espada, porque o que fala em 1 Samuel capítulo 21 era por conta de que Davi estava sendo perseguido, né? Se você for perceber, com Saul. E então ele estava
faminto, sabendo que Saul estava perseguido, para ser perseguido. Aliás, Davi estava a ser perseguido, que ele tinha algum problema. O próprio Saul, por ciúme, sabendo que ia perder o seu reinado, perseguir Davi. E ele, naquela constante fuga, passa fome. Então, ao ser interrogado, ele não diz a verdade. Ele diz que está numa missão. Na realidade, ele está para se defender, né, das perseguições, e faz com que os sacerdotes então desse algo para ele comer, bem como ar. Jesus cita essa passagem exatamente para mostrar a exceção à regra, inclusive que os legalistas, moralistas da época, os sacerdotes tiveram misericórdia, coisa que os fariseus, mais legalistas ainda, né, mais zelosos ainda, não tinham. E ainda Jesus chega a dizer: ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa, como que os sacerdotes violavam o sábado? Se você for ler lá em Levítico 21, segundo que fala das leis acerca dos sacerdotes, você vai encontrar, melhor dizendo, não vai encontrar nenhuma referência de sábado. Quer dizer, os sacerdotes não precisavam de alguma maneira observar o sábado. Perceba. Depois disso, o Senhor a Moisés falou aos sacerdotes filhos de Arão, dizendo-lhes: o Senhor não se contaminará por causa do morto entre os seus povos, salvo por teu parente mais chegado a ele, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, etc. E por sua irmã virgem não se contaminará, versículo 4, por príncipe e tal. Não farão calva na sua cabeça. Então, o primeiro mandamento é não se contaminar. O segundo é não fazer, versículo 5, calva na sua cabeça, e não raparão os cantos da sua barba, e nem darão golpes na sua carne. 3. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus. Então, não profanar o nome de Deus, porque oferece as ofertas queimadas ao Senhor. 4. Não tomarão mulher prostituta ou infame, portanto santificarás e tal. E quando a filha de um sacerdote se prostituir, profanada ou profana seu pai com fogo, será queimada. Não, olha o rigor da lei. Muitos hoje em dia até se valem desse versículo para acorrentar o filho a uma religião, dizendo: não, tu és filho de crente, você tem que estar na igreja, tem que forçar. Em Cristo não existe mais essa forçação de barra, não. Mas para os sacerdotes existia, veja só. Os filhos dele tinham que ser obedientes. A filha de um sacerdote tinha que ser respeitada. O sacerdote tinha que dar o exemplo, educando seus filhos. Ela não poderia ser prostituta, porque se fosse, pelo fato dela ser filha do sacerdote, tinha que ser queimada. E se fosse uma qualquer, era apedrejada. 6. O sumo sacerdote e seus irmãos, sobre sua cabeça foi derramado azeite, e foi sagrado. A vestir os vestidos, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará o seu vestido. Não se achegará a cadáver algum. 7. Nem por conta de seu pai, nem por sua mãe, porque é contaminação. Não sairá do santuário para não profanar o santuário do seu Deus. Ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, não desonrada ou prostituta, esta não tomará, mas a virgem dos seus povos tomará por mulher. Então ele não podia casar com uma viúva, sacerdote, nem com uma repudiada, uma que foi desquitada, que é divorciada, desonrada, que possivelmente perdeu a virgindade antes de casar, ou uma prostituta. E não profanará a sua semente em seus povos, que é o Senhor seu Deus que santificou. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falarão dizendo, ninguém da tua semente, da sua geração, que houver alguma falta, chegará a oferecer o pão de seu Deus. O 8º mandamento. Porque nenhum homem outro com deformidade se achegará, cego, coxo, de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, como que tiver o pé quebrado, ou... Enfim, aqui tem uma série de
proibições com relação às pessoas defeituosas que não poderiam chegar até os sacerdotes. E um homem da semente de Arão, o sacerdote que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer ofertas. O pão do seu Deus da santidade, esse poderá comer. Até o véu entrará no altar, porque não falta dedo. E aí segue. Você pode ler lá do versículo 1 até o 24, do capítulo 21 de Levítico, você não vê nenhuma ordem para os sacerdotes cumprir o sábado. Você não vê. Essa ordem possivelmente era para os israelitas e não para a tribo de Levi. Vamos ver se nós temos outra passagem que fala a respeito disso. Possivelmente não. Essa é a definitiva mesmo acerca da lei dos sacerdotes. Pode você encontrar uma outra, porque algumas coisas que é falada num livro é repetida no outro. Mas tudo indica que, de fato, é isto. Não há mandamento. Então por isso que Jesus disse: eu não tenho lido na lei que aos sábios, sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Por que eles ficam sem culpa? Porque não é um mandamento para eles. Eles violam o sábado porque não guardam o sábado, porque não é para eles guardar o sábado. Olha que interessante, porque no sábado não poderia trabalhar. E as simples tarefas que os sacerdotes realizariam no sábado já estavam violando o sábado. A grande questão é que Jesus tira toda a máscara, o véu que encobria a visão dos fariseus e daqueles que estavam ali escutando ao falar essas verdades, ao mostrar que ele é o Senhor do sábado, que o sábado significa descanso, que pode comer no sábado, que pode praticar o bem no sábado, assim como ele curou no sábado, que o sábado não é maior do que o homem, mas sim o homem do que o sábado, que até mesmo na lei houve exceção à regra, como no caso de Davi e do próprio sacerdote que descumpriu a lei, e não era só aquilo que eu falei com relação ao sacerdote, tinha outras coisas que eles descumpriam. E no versículo 6 ele chega a dizer: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Os sacerdotes no templo violavam o sábado, e Jesus era maior que o templo, até porque o templo tinha reverência. O templo era respeitado. O templo. Os sacerdotes tinham que entrar lá realmente com temor e tremor. Era aquilo que Salomão falava: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Isso os sacerdotes tinham que fazer. Tanto é verdade que os filhos de Arão, Abiú e Nadab, foram lá mexer com fogo, e no incensário acabou vindo um fogo estranho e eles foram consumidos, porque eles não estavam aptos, preparados, santificados para fazer aquele ato. É isso que acontece. Inclusive essa passagem está lá no livro de Levítico, no seu capítulo 10. Então, meus caros, Jesus é maior que o templo, é maior que o sábado. Ele era o próprio templo que seria derrubado e reerguido em 3 dias. Nós somos o templo desse Deus vivo. Então a lei mosaica, a lei cerimonial em Cristo não existe, não subsiste. Já eram todas essas coisas que eram sombras, que eram figuras outrora. Agora aqui em Cristo se desfazem porque a pessoa chegou. Antes era a sombra da pessoa de Cristo. Agora a pessoa chegou, não precisa mais de sombra. Então, que fique gravado na vossa memória que
que vale agora em Cristo é exercermos o amor, praticar a caridade constantemente, diariamente, e assim louvando o Senhor. É o que ele vai dizer no versículo 7. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, é isso que Jesus quer. Misericórdia, exceção à regra, porque cada caso é um caso, que a lei em Cristo nada é, e simplesmente um sacrifício monótono, e simplesmente um sacrifício de tolo, quando não se entende o espírito da lei, não entende a essência, no caso aqui do Evangelho de Cristo. Tudo que você faz é debalde, é em vão. Se você souber o que é misericórdia, que Deus quer e não sacrifício, não condenaria os inocentes, os ingênuos, os incautos. Porque em Cristo não há mais uma condenação, porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, até do sábado é Senhor. Até no sábado Ele manda. E aí os sabatistas fazem uma lavagem cerebral nas pessoas, pegando um versículo aqui, acolá, para fazer o dogma de ter que cultuar no sábado, de venerar o sábado. Que quem não faz isso é um herege. Segue então a sua profeta Ellen White. Olha, o interessante é que Ellen White é de 1800 e alguma coisa. Chega até 1900 e alguma coisa também. Quem antes dela não guardava o sábado, então foi todo mundo para o inferno. Não alcançou a misericórdia de Deus. Porque no Adventismo se pensa assim, que aquele que não guarda o sábado é um herege, possivelmente não tem Deus. Alguns teólogos, como o Rodrigo, né, que é um historiador, teólogo, já está relativizando um pouco isso, dizendo que isso é uma questão de fé. Quem crê assim, que deve guardar o sábado, guarda. Quem não crê, que não guarda, isso não vai interferir na salvação. Ele já disse isso no YouTube. Graças a Deus por isso, né? Porque isso é um dogma de usos e costumes da instituição, como existem outras tantas. Isso não interfere em nada na salvação. Inclusive a igreja adventista tem até respaldo da lei, porque eles são obrigados na sexta-feira, exatamente depois das 18 horas, parar de trabalhar. Se a fábrica ou a empresa onde estiver exigir serão ou horas extras, eles estão resguardados pela lei. Eles não podem cumprir essas horas extras e muito menos ser dispensados ou demitidos do seu trabalho por não cumprir as horas extras. Tá? Então ele fica das 18 horas de sexta-feira até as 18 horas de sábado, 24 horas já, se dedicando à santidade, né? Se dedicando ao Senhor no sábado. Não vejo problema se você for analisar o aspecto social, que você vai interagir com as pessoas, também o aspecto espiritual, de consagrar a Deus, orar, santificar. Não vejo problema. O problema está exatamente em querer elevar o sábado ao homem e a Deus, em querer dizer que é só no sábado que é para adorar o Senhor, e só guardar o sábado, como nos outros dias não precisasse guardar. E se Jesus vem no outro dia? E se algo nos acontece no outro dia da semana e não no sábado? E assim a gente perde a bênção, a salvação. E aí, como é que fica? São alguns questionamentos. É óbvio que é um dogma. E nós vemos aqui claramente que em Cristo, aquele tipo de sábado que se guardava no tempo da lei, já era, já se foi. Aí muitos vão pensar, mas devemos guardar o sábado. Ora, guardar no sentido de não trabalhar. Isso foi mudado. Inclusive existe um decreto dominical que eles pregam contra isso, os adventistas, dizendo que a hora que isso vigorar de fato, realmente Jesus vem, porque
Isso aí seria um ato do anticristo, porque devemos guardar o sábado e não o domingo, porque o que acontece por conta da igreja predominante no Brasil é, entre aspas, guardar o domingo no descanso do trabalho. Na realidade, o que acontece é só o descanso do trabalho, porque não há adoração a Deus totalmente no domingo. Aqueles que são talvez católicos roxos e praticantes talvez guardem o domingo de fato, porque o domingo foi o dia que Jesus, primeiro dia, né, Jesus ressuscitou. Já o sábado representa o dia que Deus santificou pelo fato de ter descansado após ter feito o mundo. Então, há aí na escatologia do adventismo exatamente essa prédica contra o decreto, né, dominical, e se fala muito nisso, que então seria o fim quando ocorresse isso. É outra balela. Como já disse, não tem importância alguma sábado, domingo, dias, meses e anos para Deus, tá? Importa de fato é louvarmos ao Senhor constantemente, diariamente, orando sem cessar, santificando até que Ele venha. Vamos tirar, em nome de Jesus, esse judaísmo dentro do Evangelho, dentro da Irmandade, das nossas concepções ditas cristãs. O verdadeiro cristão, ele não guarda o sábado, ele guarda os mandamentos do Senhor, que é amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, todos os dias da sua vida. O que a pessoa que é cristã, ela deixa de trabalhar para o pecado, para o mundo, para as coisas erradas, e passa a trabalhar para a obra de Deus, que é um trabalho que, como o apóstolo Paulo bem disse, não é vão, tem recompensa, Deus vai galardoar. Então é tudo nesse sentido simbólico. Sábado não é para guardar de acordo com a lei mosaica, de acordo com o judaísmo e de acordo com como prega o adventismo do sétimo dia. Sábado é como outro dia qualquer, como que deve ser aproveitado louvando ao Senhor também, como qualquer outro dia, e deve ser agradecido também, né? Deve haver agradecimentos, louvação ou louvores a Deus pelo fato desse presente mais um dia. Então, estamos vivos para louvar ao Senhor, como por exemplo hoje. Eu estou gravando aqui essa mensagem, que é uma quinta-feira, um dia propício para louvar o Senhor. Guardamos, portanto, os mandamentos do Senhor, que é o amor, todos os dias, todos os meses, todos os anos da nossa vida, até o último fôlego de vida, até o fim, até a morte. Que Deus os abençoe e fala mais ao vosso coração.